Então, sejam bem-vindas. Vamos para nossa live sobre frutas e diabetes, tá? Eu fiz uma enquete também nos stories recentemente para saber um pouco mais da quantidade aí de frutas que vocês estavam comendo. Eu também trouxe os resultados aqui para falar com vocês dessa enquete, né? E o que eu vou explicar nessa live é sobre a composição das frutas, como você faz para combinar as frutas aí na sua casa de maneira certa, de maneira inteligente, de maneira estratégica, para que elas não impactam na sua glicemia, tá? Então, para vocês que não me conhecem, para vocês que são novas, tem muitas mulheres novas chegando aqui, sejam muito bem-vindas. Eu sou a Nutri Giovana Fernandes, sou especializada em diabetes. Aqui nesse perfil você só vai encontrar conteúdo sobre diabetes, ou pré-diabetes, como você faz para reverter esses quadros e como você faz para ter uma glicemia abaixo de 100. Então, vamos iniciar nossa live. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir colocando aqui, tá? Que eu vou tirando também as dúvidas de vocês. Mas eu já quero adiantar para vocês que vocês não estão pré-diabéticas ou vocês não estão diabéticas por conta das frutas. Podem ter certeza. Tanto que assim, ó, a enquete que eu fiz, vou trazer o resultado para vocês, tá? 50% de vocês que votaram ali nas enquetes consomem 2 frutinhas por dia. A maioria, tá? E aí tem 38% que votou também, que consome ali de 3 a 4 frutas, certo? 6% votou que consome 1 fruta por dia. E também tem pessoas que votaram que não consomem nenhuma fruta por dia. Então, assim, o que a gente vai entender em relação às frutas? Claro que frutas são alimentos que também têm carboidratos. E aí, o que eu devo pensar no caso de diabetes, pré-diabetes? É o excesso de carboidrato que vai parar no meu sangue. É isso que causa o pré e o diabetes. É esse excesso, é esse açúcar que sobra no meu sangue, ok? E as frutas, todas elas, algumas têm mais, algumas têm menos carboidratos. E só que, claro, fruta, além de carboidrato, ela tem nutriente, ela é alimento da natureza, ela não é alimento ultraprocessado, ela não é alimento processado, não é alimento cheio de aditivos, cheio de conservantes, por mais que, se não for uma fruta orgânica, ela vai ter agrotóxico, mas é diferente de quando você vai lá e come carboidratos refinados e ultraprocessados. Aí sim você, e me arrisco a dizer, tá, que vocês estão diabéticas ou pré-diabéticas por conta desse tipo de carboidrato, o carboidrato refinado, o carboidrato que vem de alimento ultraprocessado. E o que significa isso? Aquele carboidrato mais simples que vem do excesso de pão branco ou de pão integral também, ele vai ser ruim. Esse carboidrato vindo ou do excesso de tapioca, que eu vejo muitas mulheres consumindo demais a tapioca, e ela é um carboidrato refinado, de alto índice glicêmico, que vai gerar energia rápida no seu corpo. Entende? O carboidrato vindo de torradinhas, de biscoitinho fit, carboidratos vindos de produtos diet que não tem açúcar adicionado, mas ao mesmo tempo tem um excesso de adoçante nesses produtos. Carboidratos vindos de farinhas, por exemplo, que não tem glúten, porque muitas mulheres acabam escolhendo essas farinhas que não tem glúten, como farinha de arroz, que é uma farinha de alto índice glicêmico. Então, é biscoito de arroz, é biscoito de polvilho, tudo isso é o que vai te deixar, no final das contas, com essa glicemia alterada. Então, eu quero trazer para vocês que vocês não precisam ter medo, não tenha medo de comer as frutas, tá? Não tenha medo de comer frutas, tá bom? Então, a gente vai entrar aqui nesse assunto aqui, tá bom? Vamos lá. Olha só. Vão colocando as dúvidas que eu vou respondendo vocês, tá bom? Então, frutas. Aqui eu trouxe, ó, um abacate, eu trouxe um mamão e eu trouxe uma goiaba. Frutas diferentes, ok?
Fruta de baixo, aqui a gente tem duas frutas. As frutas, elas têm, as frutas e os carboidratos em geral têm a classificação baixo índice glicêmico, médio e alto índice glicêmico. Resumidamente, o que isso significa? Baixo índice glicêmico, aquela fruta que tem um pouco menos de carboidrato e esse carboidrato ele chega muito lentamente na sua corrente sanguínea. Não dá aqueles picos. O que é um pico de liberação de carboidrato? É quando você come um carboidrato e daqui a 30 minutos, por exemplo, se você mediu a sua glicemia antes e a sua glicemia estava 94 e você comeu um tipo de carboidrato e 30 minutos depois você mediu a sua glicemia foi para 130, isso significa pico, significa que aquele carboidrato foi rapidamente para o seu sangue, ok? Aí eu tenho médio índice glicêmico, são aquelas frutas. Aqui a gente tem uma mamão de médio índice glicêmico, que é uma fruta que vai impactar um pouquinho mais lentamente na sua corrente sanguínea. E eu tenho as frutas de alto, como a fruta mais doce, a melancia, ela de alto índice glicêmico, que impacta mais rapidamente, que esse açúcar chega mais rapidamente no seu sangue, ok? Essas são as classificações das frutas, assim, basicamente para vocês entenderem. Mas, e aí? Então, como que você vai colocar as frutas no seu dia a dia para que elas não impactem na sua glicemia? Estou aqui para falar e mostrar, né? Falar para vocês, trazer exemplos para vocês, deixar a coisa mais prática aí no dia a dia. Olha só, por exemplo, café da manhã, né? Porque assim, café da manhã é uma das refeições que geralmente as pessoas consomem fruta, certo? Café da manhã e lanche da tarde. Como é que vocês vão fazer, então, a partir de agora? Vocês vão ter um conhecimento na mão, ok? Conhecimento na mão. E aí eu falo que quando você tem um conhecimento, você tem a faca e o queijo na mão. Você vai conseguir aplicar esse seu conhecimento no seu dia a dia, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma fruta de médio índice glicêmico. Então, é uma fruta mais doce. Ela tem, sim, um pouquinho mais de carboidrato. Então, ali em 100 gramas de mamão, a gente tem, sei lá, 12 gramas de carboidrato. Aqui eu tenho um abacate. Aqui a cada 100 gramas de abacate, que é uma fatia fina de abacate, eu tenho uma média, olha só, eu tenho 6 gramas de carboidrato e eu tenho 6 gramas de fibras. Aqui no mamão eu tenho 12 gramas de carboidrato e 2 gramas de fibras aproximadamente. Então, olhem a diferença. Olhem a diferença. Quando vocês conhecem as frutas, quando vocês conhecem os alimentos e o que esse alimento impacta no seu corpo, você já começa a olhar para esse alimento de uma maneira diferente, tá? Então, olha só, se você come uma fruta como o mamão, né? Que é uma fruta ali que tem um pouquinho mais de carboidrato, mais docinha, né? Se você come só ela, se você tá em jejum, se você vem ali do seu jejum, né? Jantou às 8, vai tomar café da manhã às 8 e você faz 12 horas de jejum. E aí você tá com pré-diabetes ou com diabetes 2. Se você coloca esse mamão sozinho, né? Você come meio mamão, vai dar um pouco mais de 100 gramas. E aí corta esse mamão e come esse mamão ali em jejum. Isso vai impactar na sua glicemia. Vai impactar? Ele vai dar uma aumentada assim na sua glicemia, ok? Mas eu não estou dizendo para você não comer o mamão. Você precisa saber fazer o casamento das frutas, o casamento dos alimentos. Isso faz diferença na sua glicemia, tá bom? Então, olha só. Mamão. Aí, se você combina, como é que você vai combinar? Mamão com abacate. Por quê? Porque abacate é aquela fruta que ela é superior às outras, né? Ela é uma fruta que, como eu já falei para vocês, a mesma quantidade de carboidrato é a mesma quantidade de fibras. Então, não tem carboidrato líquido sendo absorvido na sua corrente sanguínea quando você come abacate. E aí, o abacate, ele tem o que o mamão não tem. Além dele ter mais fibras, ele tem gordura boa. Gordura boa. Então, você precisa combinar uma fruta de médio índice glicêmico ou alto índice glicêmico com o quê? Fibras e gorduras boas. Anotem isso no caderninho de vocês, fibras e gorduras boas. E que tipo de fibras são essas? Fibras solúveis. Fibras solúveis. As frutas todas têm fibras solúveis e insolúveis também, tá? Mas no caso do diabetes, a fibra solúvel, ela é a estrela do bolo. Ela a estrela do bolo não, ela é a cereja do bolo. A cereja do bolo é a fibra solúvel para você baixar a sua glicemia. Então, quando vai comer o mamão,
coloca junto uma fatia de abacate, eu já tô juntando aqui, ó, nesse casamento, uma fruta com mais carboidrato com uma fruta que tem gordura boa e baixo carboidrato. Casamento perfeito. E aí você vai colocar ainda por cima um pouco mais de fibra solúvel, um pouco de chia. Porque esse tipo de fibra solúvel, lá no seu estômago e lá no seu intestino, ela faz qual papel? Ela pega as moléculas de carboidratos que passariam para a sua corrente sanguínea, ela se gruda ali, né? Ela se gruda nessa molécula de carboidrato e impede com que esse carboidrato vá para a sua corrente sanguínea rápido. Então, esse é o papel da fibra solúvel. E por que é solúvel? Porque ela é solúvel em água. Então, quando você come a chia, por exemplo, o que ela faz? Se colocar uma colher de chia em meio copo de água, ela forma um gel. E é esse gel, é esse tipo de mucilagem, esse tipo de fibra que traz esse benefício que você precisa. É esse tipo de benefício que o seu corpo precisa para que esse açúcar não vá para o seu sangue e para que essa sua glicemia baixe, tá bom? Então esse é um exemplo. Agora, olha só, a Maria colocou, não gosta de abacate? Beleza, tá? Primeira coisa, tá? Em relação a não gostar de frutas ou não gostar de legumes. E eu vou falar assim, sinceramente pra vocês, tá? Nem tudo, no meu caso, tá? No meu caso, vou falar meu exemplo pra vocês, mas assim, nem tudo que eu como, eu gosto. Nem tudo que eu como, assim, eu morro de amores. Por exemplo, abacate eu como quase todos os dias. Mas assim, eu não amo abacate. Eu como pensando no que o alimento vai me fazer. No que esse alimento vai me trazer de bom para o meu corpo e para minha saúde. Sabe? Quando a gente começa a olhar os alimentos dessa forma, porque muitas vezes tu vai comer um alimento e tu não precisa morrer de amor, não precisa amar comida saudável. Não, não é isso. Mas agora, você tem que entender isso também, né? O que esse alimento vai trazer de bom para o meu corpo? Se eu comer esse alimento, realmente vai me ajudar na minha glicemia? Vai me dar uma saciedade? Esse tipo de gordura não engorda, porque muitas pessoas pensam que abacate é gordo, tem gordura, mas esse tipo de gordura boa do abacate não engorda. Ele ajuda a reduzir colesterol, ajuda a reduzir triglicerídeos, ele ajuda a baixar também o hormônio do cortisol. Quer dizer, o hormônio do estresse, que é o cortisol. Então, assim, ele é um alimento excelente para ser consumido, tá? Então, às vezes, você também não achar que você precisa gostar de tudo que você vai comer, beleza? E outro detalhe é talvez comer de uma maneira, do modo de preparo ali que não foi tão bom. Então, o que eu gosto de fazer com abacate é deixar ele mais salgado, né? Eu gosto mais do salgado, então é guacamole, a pastinha de abacate, ou é ele picado mesmo com uma fruta ali, pega um pedaço de mamão, pega um pedaço do abacate junto, que acaba não sentindo tanto o gosto do abacate, por aí vai. Mas assim, Nutri, já comi, realmente assim não dá, não consigo, né, do abacate, não entra, não desce, enfim, beleza. Você vai casar o mamão, por exemplo, vai comer um pedacinho de mamão, junto com uma colher de sopa de chia, ou junto com farinha de linhaça, tá? Que é excelente também, ao mesmo tipo de fibra que tem na chia, tem na farinha de linhaça, que vai baixar a sua glicemia. Então vai fazer esse casamento com esse tipo de fibra que precisa ter aí junto com o mamão, tá? Então esse casamento inteligente. Então aqui vocês estão aprendendo a combinar as frutas da maneira certa. O mesmo vale, por exemplo, para banana, né? Porque a banana ela tem muitas têm dúvidas, Nutri, tem diabetes e muitos profissionais falam, não, tu tem que excluir a banana, nunca mais pode comer banana, nunca mais pode comer as frutas doces, sabe? Se botar na boca é doce, não dá para comer. Então, assim, é muito terrorismo que existe. Eu não trabalho dessa forma. Eu trabalho ensinando você com os alimentos que você tem, claro, que vai priorizar a comida natural, a comida de verdade. Esse é o foco. Agora, se você for comer uma banana, por exemplo, a gente tem os graus de maturação da banana, tá? A banana mais madura, aquela que tem a pintinha marronzinha na casca ali da banana, ela já tem mais um grau de maturação mais avançado. Ou seja, essa banana ela vai mais rapidamente, esse carboidrato vai mais rapidamente ser absorvido.
Se você come uma banana um pouquinho mais verdinha, já é médio índice glicêmico. E se você comer a biomassa de banana, que é aquele creme feito a partir da banana verde, você não impacta em nada na sua glicemia, porque ali a gente tem um amido resistente vindo daquela banana, é diferente da banana madura. Mas isso não quer dizer que você não possa comer a banana madura, tá? E agora você vai comer a banana fazendo também os casamentos inteligentes. Então, come ali uma bananinha menor, combina de novo com abacate, ou vai combinar com essas fibras que eu comentei. Tem uma fibra muito boa para vocês combinarem também as frutas, que é o psyllium. O psyllium é uma fibra vegetal que também é esse tipo de fibra solúvel. Ele também vai se solidificar em água lá dentro do seu estômago e seu intestino. Ele vai desempenhar esse papel de não deixar esse carboidrato passar rapidamente para a sua corrente sanguínea. Então você pode também comer a banana, cortou a banana, polvilha ali uma colher de sobremesa do psyllium por cima dessa banana. Ou a farinha de maracujá também, que é excelente, rica em fibra também, para você fazer esse casamento com as frutas. Então, vai escolher uma dessas fibras para usar, por exemplo, ali junto com a banana. E o ideal da banana, por exemplo, né, é você consumir a fruta in natura mesmo, tá? Não é você grelhar a banana, porque aí já muda mais índice glicêmico, fica mais fácil de absorver. Não é você fazer bolinho também, que vai ficar mais fácil de absorver. Claro que dá para fazer, mas assim, entenda que a fruta in natura, sem passar por nenhum tipo de preparo, ela vai ser melhor para você consumir do que uma fruta que já foi assada ou cozida, que aí já muda mais o índice glicêmico da fruta, ok? Então, fazendo esses casamentos inteligentes. Ou também uma banana com um punhado de nozes, que aí a gente tem nozes ou castanhas ou amêndoas, a gente tem gorduras boas. Então, ó, lembrem, fibra solúvel e gordura boa é o que você precisa para baixar a sua glicemia. Fibra solúvel e gordura boa, tá? Então, esses dois, o macronutriente, que é a gordura boa, e essas fibras desses alimentos que eu comentei precisam estar na sua alimentação, tá? Banana da terra, ó, banana da terra pode, o que eu comentei, tá? Maria, banana da terra, ela tem, é uma banana que tem um pouquinho mais de carboidrato, então vai ser ali de médio a alto índice glicêmico, mas não vai comer a banana sozinha. Então sempre pensa nisso, né? Faz esse casamento, coloca a fibra por cima, coloca também ali, ó, a canela ou cravo moído, são duas especiarias maravilhosas que vocês têm que ter, são especiarias que vocês precisam ter na casa de vocês. Um potinho de canela junto com ou a canela misturada com cravo, ou a canela misturada, ou só a canela, né, polvilhada em cima das frutas. Porque a canela, ela é um tipo de especiaria que vai ajudar vocês aí nessa questão de retirar, baixar esse açúcar do sangue, certo? O valor normal de glicemia é de 70 a 99, certo? E a hemoglobina glicada, valores normais de hemoglobina glicada até 5,6. Então varia de 4,5 a 5,6. Acima de 5,6, de 5,6, 5,7 até 6,5, a gente tem o pré-diabetes. E acima de 6,5 a gente tem o diabetes 2, tá? Ai, perfeita, Kátia. Então, ensinei a fazer um café com canela, maravilhoso. Ensinei a fazer um café com canela. Então, coloca o pozinho do café, depois coloca a canela polvilhada e aí coloca para passar, ou coloca água quente, ou coloca na cafeteira ali, né? Para vocês fazerem esse cafezinho maravilhoso com canela. Não precisa utilizar o adoçante. Então, quem tem diabetes... Assim, quem tem diabetes ou pré-diabetes, às vezes as pessoas, eu vou trocar o açúcar, mas vou utilizar muito adoçante, né? Isso é ruim, isso é ruim. O ideal é a gente se acostumar com
um valor, com o sabor normal dos alimentos, com sabor normal. E o café, ele tem um sabor amargo, porque o café, ele é amargo, tá? Mas com a canela fica maravilhoso, dá até uma adocicada, porque sim, a canela é uma especiaria que deixa também as coisas mais doces. Então, olha só. Ah, olha, a Kátia colocou ali, eu fiquei com a glicada 6,5 por causa dos pães, tapioca, bolos e pizza. Então é aquilo que eu falei. Tu estava no limite do pré-diabetes, tá? Acima de 6,5 é diabetes 2, tá? É diabetes 2. E aí é o excesso desses alimentos, é o excesso desse tipo de carboidratos. Então, assim, não são as frutas que deixaram vocês pré-diabéticas. Fruta tem antioxidante, fruta tem flavonoide, maçã com casca, a fibra está na casca da maçã, o tipo de fibra ajuda a reduzir o seu colesterol, o seu triglicerídeos. O pigmento das frutas vermelhas protege o seu coração. São antioxidantes, retardam o seu envelhecimento. Então, muitas mulheres que têm diabetes, essas mulheres elas são mais envelhecidas também. Você vai envelhecer mais rápido se você tem diabetes, tá? Preciso informar isso. Então, precisa ter essas frutas, as vermelhas, as frutas cítricas também, diminuem esse processo de envelhecimento celular natural do corpo. Então, assim, não é para vocês excluírem as frutas, mas é para vocês consumirem ali uma quantidade, 2 porções por dia de frutas é indicada, é saudável você ter esses alimentos naturais, esses alimentos que estão disponíveis na natureza, tá? Tá, glicemia 94 e glicada 5,7. Então, é um quadro de pré-diabetes, só que a sua glicemia deu abaixo de 100. Olha só que interessante, tá? Isso é muito importante, até vou falar aqui, porque às vezes, quando você faz um exame de sangue e a sua glicose deu, que nem ali da feitosa, né? Deu 94, tá? Você entende que tá normal, de 70 a 99 é um valor normal. Agora, o que a gente tem que olhar? Não é esse exame sozinho para diagnosticar se a gente tem pré ou se a gente tem DM2. Não é o exame de sangue, não é a glicemia isolada. Então, precisa repetir essa glicemia junto com hemoglobina glicada ou hemoglobina glicosilada. E aí, lá abaixo da sua hemoglobina glicada, ela tem a média. Por quê? Porque a hemoglobina glicada, ela faz o quê? Ela mede a média da sua glicemia de jejum das últimas 10 a 12 semanas. Então, é a média dessa glicemia de jejum que disparou ali aquele marcador da glicada, tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho, tá? Olha só, ótimo, ótimo. Gosto do café amargo, tá? Farinha de amendoim de coco, como pode ser usadas? Perfeitas. Farinha de amendoim é excelente, farinha de coco também. Tu pode utilizar em panquecas, tá, Maria? Utiliza essas farinhas em panquecas, em bolos que tu for fazer também pode ser utilizadas. Então, dessa maneira, tu vai utilizar essas farinhas da maneira certa, tá? Em panquecas, pães, bolos. Olha só, emagrecimento também, né? Então, muito importante. Bom, sobre as frutas, que é o assunto de hoje. Alguma dúvida que vocês tenham sobre as frutas? Quais frutas vocês consomem mais aí na casa de vocês? Me contem. E aqui eu não falei da goiaba, né? Mas a goiaba, ela é uma fruta de baixo índice glicêmico. Ela também é uma fruta que tem bastante fibra. O ideal é que você consuma, ó, não precisa descascar as frutas para ser comido. Porque às vezes eu vejo assim, muitas pessoas descascando a maçã, descascando a pera. E aí tu joga fora as fibras que estão ali naquela fruta presente, tá? Então essa goiaba é a goiaba vermelha, tá? Tem a goiaba branca. Mas escolha uma vermelha porque ela também tem mais vitamina A, por causa da cor. Então tudo que tem mais, por exemplo, mamão é rico em vitamina A. Então o mamão e a goiaba vão te ajudar também a melhorar a sua visão. Olha só que interessante. Porque quando você tem uma diabetes descontrolada, você também tem
a sua visão turva, a sua visão embaçada. E aí o que acontece? Você vai perdendo a sua visão quando esse açúcar está alto, quando esse açúcar está descontrolado, tá bom? Então, trazer alimentos ricos em vitamina A para a sua alimentação é essencial. Além disso, né, precisa realmente baixar a sua glicemia. Então, a goiaba, ela pode ser consumida junto com umas castanhas, por exemplo. Então, eu sempre oriento, ó, não consuma a fruta sozinha. Consuma a fruta ou com uma outra fruta que tenha gordura boa, ou junto com as fibras que eu falei, que é chia, linhaça, farinha de maracujá, um pouquinho de farelo de aveia também é ótimo para ser colocado, o psyllium, fazendo esses casamentos, ou com um punhado de noz, um punhado de castanhas também, tá? Abacaxi, melão, abacaxi, fruta de médio índice glicêmico, melão, fruta de baixo índice glicêmico, tá? Cuidado só, claro, com as porções, não vai consumir, por exemplo, meio abacaxi por dia ou meio melão, não, né? Consome ali uma fatia de abacaxi junto com canela. Até o abacaxi é interessante você colocar ele após as refeições, onde tem, por exemplo, mais proteína, né? Que ele ajuda na digestão, na quebra dessas proteínas. Então, abacaxi, isso aqui o abacaxi tem que comer com a bolinha do meio, sabe aquela parte dura? Ali a gente tem bromelina, que é essa enzima que ajuda na digestão dessas proteínas. Então, corta uma rodelinha fina de abacaxi, come ali junto com, depois que você almoçou, ou depois que fez um churrasco e comeu, que tinha mais carne, né? É interessante comer abacaxizinho com a canelinha polvilhada, tá? Ou você pode também fazer o abacaxi, fazer um suco verde e aí couve, uma rodela de abacaxi, um pedaço de gengibre, algumas folhas de hortelã, uma colherzinha pequena de chia, você faz um suco verde maravilhoso, saudável e que não impacta na sua glicemia, tá? Dessa maneira também é bom. Kiwi é bom, sim, pode ser também consumido, tá? Só que aquela coisa, né? Não consome assim, ele fora, disparado da refeição. Por exemplo, se tu jantou às 8, não consome o kiwi às 10, consome o kiwi próximo daquela refeição. Porque se tu jantou e fez uma refeição ali onde tinha carne, onde tinha saladas, onde tinha mais fibras, tu colocar ali o kiwi, que é uma fruta que tem pouco carboidrato, não é uma fruta que é cheia de carboidrato, fica melhor, né, do que você comer ela sozinha, por exemplo, às 10 da noite. Aí ela pode impactar na sua glicemia, tá? Então a gente tem que avaliar isso. Não comer as frutas sozinhas, fazer esse casamento, essa combinação, né, das frutas ali, pode ser então nesse horário ali depois dessa refeição, tá bom? Gente, vocês que estão entrando agora, ó, o assunto é frutas no diabetes. Frutas no diabetes, tá? Quais melhores? Já falei, melhores frutas então para vocês consumirem, para vocês que têm diabetes, as melhores, aquelas assim que você pode comer com mais segurança, digamos, são as de baixo índice glicêmico. Então, goiaba, abacate, todas as frutas vermelhas, morango, mirtilo, amora, as frutas cítricas como o limão, o maracujá é uma fruta excelente também para você consumir. A gente tem pera, a gente tem maçã de baixo índice glicêmico, a gente tem melão, que mais? Acho que é isso, as frutas de baixo índice glicêmico. Isso não significa que você não possa consumir as outras, você pode. E aí as outras, né, entram com essa combinação inteligente. Por exemplo, o mamão, que é médio, você vai combinar com abacate, que eu falei, ou com alguma fibra, né? Com alguma fibra solúvel que diminui a velocidade do impacto do carboidrato no seu sangue. É isso que a fibra solúvel faz. Olha só. Então, exatamente, Kátia. Comer ele sozinho mais tarde vai impactar na sua glicemia. Agora faz o teste, come o kiwi depois que você jantou, tá? E é interessante na sua janta, logo depois que você jantou. E é interessante na sua janta também, claro, não ter um excesso de carboidrato na sua janta, né? Porque senão isso vai impactar na sua glicemia em jejum. Então, ou consumir ali alguma proteína e mais legumes, ou frango e legumes, ou um omelete com salada, fazer uma janta mais leve de noite. Essa é a ideia também, sabe? Esse jantar
O período da noite ele deve ser deve ser a refeição mais leve do seu dia. O almoço é aquela refeição onde você vai comer mais. Aí, depois do almoço para tarde, você já vai reduzindo essa quantidade, tá? Ótimo, perfeito, muito bom. Perfeito. E aí, Maria, tu tem que fazer o controle dessa tua glicemia. Eu sempre falo para vocês, né? Façam controle da glicemia. Façam. Mede a sua glicemia 2 horas depois. Ou quero ver se impacta demais esse mamão com a chia e as castanhas. Mede a glicemia antes de comer o mamão e 30 minutos depois para ver se disparou. Porque o que é disparar? É, por exemplo, a sua glicemia em jejum estar 90 e depois foi para 130, disparou. Agora, o que é não disparar a glicemia? É você, por exemplo, mediu a glicemia tá 90 e ela foi para 95, 98, 100, não disparou. Entende? Então é isso, você precisa conhecer também, vocês precisam conhecer o que o alimento causa dentro de vocês. Então eu sempre oriento as alunas, as pacientes a verificarem a glicemia sempre, ou em jejum, ou 2 horas depois que você comeu o alimento. 2 horas depois ela tem que estar abaixo de 140, tá? E aí você não vai medir, se tu comeu, por exemplo, mamão com a chia e as castanhas, pode adicionar uma canela ali também, e aí 2 horas depois a sua glicemia tá 100, tá dando certo? Tá dando certo, entende? Foi uma refeição que não impactou na sua glicemia, no resultado final, entende? Ah, se 2 horas depois, mesmo com toda essa combinação que eu fiz, com esse tipo de fibra, e a minha glicemia ainda tá 150, opa, não deu bom, não deu bom, entende? Então é isso, vocês precisam também conhecer o que o alimento causa dentro do corpo de vocês, tá? Ótimo, quantidade pequena, isso aí. Pode repetir o almoço, sabe? Se o seu almoço é uma comida natural, é comida de verdade, é feijão, é legumes, é carne, repita. E aí assim, se tu come arroz e feijão no almoço, não come arroz na janta. Come só o feijão, por exemplo, que é um outro tipo de carboidrato melhor para você consumir no período da noite do que o arroz, tá? Perfeito. Muito bom. Mais alguma dúvida sobre as frutas? Então, assim, gente, eu acho que eu quis passar uma mensagem aqui, né, para vocês entenderem como vocês fazem a combinação das frutas da maneira certa, da maneira inteligente. E que vocês não saiam por aí excluindo esses alimentos, porque assim, a maior parte das pessoas não consome nem a quantidade que deveria consumir, recomendada pela Organização Mundial da Saúde, que deveria consumir frutas diárias. Então saibam que não é por conta das frutas que vocês estão pré-diabéticas ou diabéticas. Não é por conta desses alimentos, tá? Não é isso. Ótimo, perfeito, Maria, é isso aí. E aí na salada da janta, ó. Ah, eu já ia te sugerir o abacate, né? Mas como tu não gosta de abacate, esquece. Colocar também algumas sementes ali por cima, uma semente de gergelim que tem gordura boa, uma semente de chia polvilhada, né? Nesse seu jantar, para trazer mais saciedade. Porque às vezes se tu come, aí depende da quantidade também, né? Mas aí come legumes e come ovos, não sei se você não vai dormir com fome, enfim, tem que avaliar, claro, isso é muito individual, tá? Só tô dando sugestões. Sempre que você coloca um azeite de oliva, né? O azeite de oliva é um alimento excelente que vocês podem e devem utilizar desde o café da manhã até o jantar. É um alimento anti-inflamatório, um alimento que baixa a glicemia de vocês, é um alimento que traz saciedade, azeite de oliva extra virgem, tá? Comprado de garrafa de vidro âmbar, aquela garrafa escura, com uma data de envasamento nova, não é a data de validade do azeite de oliva, a data de onde o azeite foi parar na garrafa tem que ser nova, 2 meses, 3 meses, 4 meses, no máximo ali 5 meses, tá? Porque senão, se você compra um azeite de oliva lá de janeiro de 2022, tá velho, tá oxidado, certo? Ai, muito bem, muito bem. Acho que a gente vai encerrar a live. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que eu tenha ajudado vocês a esclarecer melhor, né, a questão das frutas. Perfeito.
Ótimo, Maria. Perfeita alimentação. Muito boa, parabéns. Pois me conta, tá? Eu tenho certeza que tu vai sair. Olha, eu estou aqui, né? Tu tá aqui no perfil, eu tô sempre te orientando, tô sempre respondendo as tuas dúvidas. Eu tenho certeza que tu vai sair do pré-diabetes, tá? Eu tenho certeza que tu vai sair do pré-diabetes, tá? É isso que eu desejo pra você, que você saia do quadro de pré-diabetes, que você recupere a sua saúde, que você não corra risco de ter uma visão turva, de você sabe, de todas as complicações de ter uma doença cardíaca, de ter um AVC, de todas as complicações que a glicemia alta e descontrolada causa no corpo, tá? Porque ela causa muitos malefícios. Pergunta que faz mais mal para o diabético, o que que seria? Que faz mais mal para o diabético. Só complementar a tua pergunta, Antônia, que eu não entendi. E quarta-feira, olha só, então segunda, relembrando aqui, né? Então segunda e quarta a gente tem live, tá? Ao meio-dia, E na quarta-feira eu vou abrir uma enquete pra vocês. Amanhã eu vou abrir enquete, tá? Amanhã eu vou abrir enquete, tá? Pra vocês me ajudarem com o tema de quarta. Exatamente, pra todas vocês que estão na live. Que bom. Que bom que eu tô ajudando vocês. Aqui faz parte da minha missão, tá? Passar esse conhecimento para vocês e orientar vocês aí com essa alimentação mais saudável, em resgatar a saúde de vocês e a qualidade de vida de vocês. Gergelim pode colocar aonde? Gergelim você pode utilizar em panquecas, por cima ali, ou quando você for fazer um ovo mexido, leite, coloca o gergelim misturado no ovo. O gergelim ele pode ser adicionado em cima da sua salada também, tá? Então você pode consumir o gergelim da maneira como você compra ele, in natura, tá? Não precisa colocar em batida, não precisa triturar, processar para fazer farinha de gergelim, não, tá? Ele pode ser consumido da maneira que você compra ele, tá? Ou tostadinho também. Às vezes eu faço tipo uma granola salgada, né? E aí eu pego esse gergelim, dou uma tostada de leve, misturo com semente de abóbora, semente de girassol, faço tipo uma granolinha salgada, guardo no vidro e coloco em cima das saladas, tá? Quantidade, 1 a 2 colheres de sopa por dia de gergelim. Além de gergelim, tem muito cálcio também, tá? Muito bem, vou encerrar a live, meninas. Obrigada por estarem aqui comigo. E quarta a gente se encontra de novo, tá bom? Tchau, tchau.